E pessoal, tem uma super notícia para dar para vocês, que é o tema da noite de hoje, né? Então, como eu comentei, fizemos uma parceria com a InfraCommerce, que é o primeiro e maior ecossistema de Customer Experience as a Service do Brasil. E trouxemos o Matheus Almeida, que é Senior Customer Success Manager na Infra, para poder falar um pouquinho para gente sobre omnicanalidade e o futuro da inteligência conversacional, que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar aqui, com o que vocês vão desenvolver, tá? Então, Matheus, seja bem-vindo, muito obrigado. Tudo bem? Boa noite a todos, como é que vocês estão? Boa noite. Olá, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado aí, Arthur, Juliana. Dois Arthurs, né? Aí, o Calhau e o Alexandre, né? Para facilitar, né? Exatamente. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, pela recepção. Estou bastante feliz de estar aqui para contribuir, né? Acho que a InfraCommerce tem cada dia mais tomado seu espaço de relevância na digitalização de negócios, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Construindo uma história aí já de quase uma década, com muito crescimento, né? Com um IPO esse ano, então a gente está a todo vapor aí. E com certeza uma das frentes que a InfraCommerce vai atuar muito forte, já tem feito o seu papel, é na digitalização do conversacional das empresas, né? Então, como que eu atendo um cliente usando inteligência artificial, machine learning, programação neurolinguística, enfim, tem uma série de coisas bacanas aí nesse meio, e a Infra, com certeza, já está fazendo o seu papel nesse sentido. Perfeito. Matheus, então, muito obrigado mais uma vez por ter atendido ao nosso chamado. Tenho certeza que o pessoal vai amar a sua palestra, tá? E o palco é seu. Muito obrigado. Muito obrigado. Subindo aqui a apresentação. Se está tudo ok aí, me avisem, por gentileza. Tudo ok. Beleza. Tudo ok? Então, vamos lá, pessoal. Bem, para falar de omnicanalidade, né, e um pouquinho da inteligência conversacional, eu começo só dando uma breve explicação do o que é omnicanalidade, né? O que é o omnichannel, né? O omni é uma palavra que significa estar presente, né? E canalidade, né? Channel é o canal. Então, na sua essência, o omnichannel ele é definido como uma abordagem de venda multicanal que basicamente fornece para qualquer cliente uma experiência integrada, né? Então, aqui você tem o life cycle tradicional do cliente, e aqui você tem já à direita, ali naquele emaranhado de fios se integrando, o que seria o Digital Customer Life Cycle. Então, basicamente, quando a gente fala de omnichannel ou experiência multicanal, a gente está falando de uma evolução dessa experiência antiga, que era esse multicanal, para esse omnichannel, que na sua essência é a integração de todos os canais juntos, tá? Então, basicamente, você passa, então, a trabalhar, em vez de diferentes frentes para atacar o cliente, como a loja física, o teu e-commerce, o WhatsApp, um chat ou qualquer coisa semelhante, você acaba integrando esse ecossistema, gerando uma experiência única, que no inglês é usado seamless, né? Então, eu não percebo que eu estou tendo acesso a diferentes canais, porque no final do dia essa experiência, para mim, está sendo exatamente a mesma, tá? Bem, se a gente for falar um pouquinho de como é que esse ecossistema, né, omnicanal, pode ser utilizado, aqui eu dou um belo exemplo nesse slide de um ecossistema, né, que envolve o B2B, o B2C, né, dos e-commerces, a cadeia de retail como um todo, atacadistas, distribuidores. Como que eles estão, né, divididos, né, e fazem parte desse ecossistema, e ao mesmo tempo, né, quais as oportunidades que eu tenho aqui de atacar tanto vários estabelecimentos comerciais com essa tecnologia integrada, mas também, né, os milhões de consumidores e bilhões de consumidores que a gente tem no mundo. No Brasil, a gente está falando aí de basicamente mais de 200 milhões de pessoas, mas consumidores a gente está falando de 60% desse número. Então, a gente tem uma oportunidade gigante de fazer todo esse emaranhado aqui de canais digitais, né? A gente vê aqui vários players bastante grandes, tanto no B2C quanto no B2B. Como que eu integro essa experiência? Como é que eu forneço para o meu cliente, seja ele um estabelecimento comercial, seja ele uma pessoa final, né, um CPF, essa experiência integrada, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre
a evolução desse mercado e como que cada vez mais a inteligência conversacional dentro dessa unicanalidade vai fazer sentido para esse mercado, tá? A gente, enfim, está aí, né, vivendo uma pandemia, né, um fenômeno mundial, e isso tudo acarretou em grandes mudanças no formato de atendimento ao cliente, mas também gerou muito crescimento de diversos canais. Se a gente olha para os Estados Unidos ali, né, em 2021, o e-commerce B2B, né, ele cresceu de 1,39, foi para 1,39, saindo de 1,26 em 2019, ou seja, um crescimento aí de 10% de suas vendas. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, o e-commerce B2C, se a gente já compara o ano de 2020 contra 2021, a gente teve 70% de crescimento, saindo de 87,4 bi para 149 bilhões, tá? E nesse sentido, né, a gente já tem aí boa parte, né, daquilo que é o canal digital crescendo de forma bastante proeminente, justamente porque a Covid trouxe esse desafio, né, de nós não termos contato social, né? Então, como que você atende bem o seu cliente com uma experiência digital? E aí, a gente vai começar a entender agora como que essa inteligência conversacional vai se aplicando nesse meio. Para empresas aqui de e-commerce B2B, né, a participação das vendas em alguns dos países aqui foi destaque antes e depois da Covid, né? No Brasil, a gente teve um aumento aí, né, de 42% para 62% da participação do e-commerce nas suas vendas. Nos Estados Unidos, um salto de 40% para 52%, e na média global, de 45% a 56%. Você fala, opa, né, aqui a gente está vendo um grande salto, né, de participação de vendas digitais. Poxa, interessante. Então, a Covid realmente acelerou o mercado digital no modelo, de forma geral, né, no todo. Bem, e aí vamos começar a falar, então, de canais aqui, né? Essa inteligência conversacional entrando por onde, né? Quando a gente olha aqui a evolução da receita por canais de venda, seja e-commerce, WhatsApp ou atendimento remoto, né? A gente olha aqui que a receita antes e depois da Covid-19 na venda para pequenos e médios negócios, você vê, gente, não é só a pessoa física que está sendo impactada, a gente está falando de diversas empresas. No Brasil, a gente está falando de um universo de mais de 3 milhões aí de estabelecimentos comerciais que você tem oportunidade de atender, que muitas vezes não tem um atendimento digital ainda, tá? No Brasil, então, a gente está saltando aqui antes da Covid para depois do Covid, no e-commerce de 17 para 19 bi, tá? E no atendimento remoto de 11 para 19. Ou seja, o e-commerce teve uma aceleração importante antes e depois da Covid, mas o atendimento remoto aí, que a gente está falando de WhatsApp, chatbot, em todos esses canais, teve um salto ainda maior. Então, eu estou falando respectivamente aqui de 7% de crescimento do e-commerce e 76% no aumento de receita do e-commerce via esse atendimento remoto, tá? Antes e depois da Covid. Aí eu olho para o potencial que o WhatsApp tem para negócios, né? Basicamente, o Brasil lidera no ranking mundial com o uso de pessoas entre 18 e 64 anos do aplicativo. A gente está falando de 98% dessa população de 18 a 64 anos, ou seja, uma capilaridade sem igual, né? E aí, quando eu olho aqui para os canais mais populares no mundo, e eu estou falando aqui em outubro de 2020, esse número, né? Já com a Covid em alta, em milhões, o WhatsApp definitivamente disparado como principal canal aí sendo utilizado pelas pessoas, mas também estou olhando para Facebook Messenger em segundo, Wixin, WeChat, QQ, Snapchat, Telegram, né? Então, uma série de canais aí que estão quentes sendo utilizados porque, enfim, por um lado, né, a Covid nos trouxe grandes desafios, perdas e etc., mas também trouxe oportunidades e ganhos em diversos outros setores, né? Bem, quando a gente olha aqui para o novo normal, né, que todo mundo tem comentado, olha que interessante essa pesquisa que foi feita pela McKinsey Company, com empresas a respeito de qual que era a probabilidade deles manterem as mudanças que fizeram no atendimento aos clientes depois e antes da Covid, né? Antes da Covid, somente 33% achavam muito provável eles manterem por mais de 12 meses um modelo digital ou remoto de atendimento, tá?
47% dizia-se que era provável, e 17% improvável, 3% não fariam nenhum tipo de mudança no seu modelo. Depois da Covid, né, esse número todo fez um shift, né, a gente vê que muito provável de manter por mais de 12 meses aumentou de 33% para 50%, e se a gente olha aqui, provável e muito provável, passou a então ser a grande maioria, 91% dessas empresas consideram então muito provável ou provável manter as mudanças do modelo de compras que elas fizeram, tá? Quando a gente olha também aqui para empresas que fizeram mudanças no seu modelo, aí não de compra, mas de venda, né? De forma muito resumida, né? Somente 60% a 70% do índice de intenção dizia que eles teriam um modelo de mudar o foco geográfico para a área de atendimento. Ou seja, olha, você vai evitar passar por aqui, evitar visitar aquela loja ali, assim, assado, por conta da Covid. A maioria aqui esmagadora, de 80% a 90%, entendeu que eles deveriam lançar novos produtos ou serviços devido ao Covid-19, ou deveriam aumentar o seu foco na sustentabilidade de produtos ou serviços que eles já tinham implementado, ou seja, e-commerce, atendimento remoto, etc. Ou seja, essa mudança veio para ficar e acelerou muito a questão dos canais de atendimento remotos, digitais, etc. E aí, vamos finalmente cair para o chatbot. Vamos começar a falar um pouquinho de omnicanalidade e essa inteligência conversacional, né? O que é um chatbot, né, basicamente? O chatbot, né, a gente já deve ter ouvido bastante aqui hoje, é basicamente um robô, né, programado para responder interações humanas com o objetivo de solucionar, né, problemas que ele traz ou de atendê-lo comercialmente para que ele tire um pedido, para que ele faça uma compra, enfim, qualquer uma dessas necessidades que ele teria, por exemplo, conversando com uma pessoa, tá? Se eu olho aqui para o chatbot, as estatísticas de chatbot de uso mundiais, né, o Facebook traz números bastante interessantes, né? Quando a gente olha aqui o uso de preferência de chatbot versus um live chat por indústria, né, ou por segmento, a gente vê que o online retail, né, ou seja, o e-commerce, ele tem 34% de preferência de uso versus um live chat. Ou seja, chatbot, ele já está com grande relevância aqui para os e-commerces, né? Mas não só eles, tá? Quando a gente olha para healthcare, a gente está olhando para 27%, né, que é o azul escuro aqui. Olha que interessante, né? A gente às vezes pensa, poxa, tem um atendimento de saúde, né? Um aplicativo de hospital e etc., de exame, marcação de exame, passa então a ganhar bastante relevância. Super interessante, ou seja, 27%, mais de um quarto das pessoas já prefere ser atendido por um bot do que uma pessoa quando está tratando da sua própria saúde, né? Um baita indicador. E a gente tem outros setores aqui se destacando, como telecom, bancos, companhias de seguro, companhias de automóveis, né, ou dealers de automóveis, e até mesmo acesso a governo, né? Então, o chatbot ele passa a ganhar uma relevância importante aqui para os canais de atendimento de qualquer tipo de indústria ou segmento. E aí, olha que interessante, né? Dos 1,3 bilhões de usuários do Facebook Messenger, tá? Que geram aí quase 4 bilhões de mensagens por mês, tá? 2 bilhões deles entram efetivamente todo mês para poder fazer uma conversa com um bot, tá? Dentro do Facebook. E no que a gente já está falando de 1,8 bilhões de pessoas que entram mensalmente para conversar com um bot e ter uma interação com o bot. Ou seja, a gente está falando de uma parcela gigante de pessoas que estão usando esse canal todos os dias, né? Quando a gente olha para conversão, né? Vamos falar um pouquinho de efetividade desse canal, né? A pesquisa do Facebook mostrou que 1 em cada 3 americanos estariam dispostos a fazer uma compra através do atendimento de bot, ou seja, já estou falando de 33%, um terço da população americana já tem essa intenção, tá? E aqui a gente vê também que a preferência do consumidor que prefere usar um chat para poder conversar a respeito de produtos, catálogos, etc., já é metade das pessoas, tá? Enquanto que para os millennials, 70% já preferem usar um bot, tá?
E quando a gente olha para o número de países que já estão usando essa tecnologia para atendimento, a gente está falando de 200 países já que têm essa experiência sendo provida diariamente para a sua população, para os seus cidadãos. Olha o impacto e o tamanho que isso já está ganhando, né? E com certeza a Covid veio para acelerar tudo isso. Então a gente está falando de uma aderência de chatbot gigante no mundo, é um mainstream, é algo que veio para ficar. E aí algumas perguntas e algumas coisas interessantes para a gente entender, né? Quando foi feita essa pesquisa pelo Facebook IQ, perguntou-se então, né? Quão importante é uma boa experiência, né? Dentro de um canal de mensagem ou voz para questão de lealdade, fidelização e marca, né? E 59% responderam que é extremamente importante. Ou seja, as pessoas já reconhecem que ter um canal de atendimento com uma experiência de inteligência conversacional, um bot, já é um mainstream. É super importante. Se você não tiver isso na sua marca, se você não tiver isso no seu atendimento para a tua empresa, você já está deixando parte dos teus consumidores, de certo modo, frustrado, porque quase aí 60% deles já entende isso como muito importante, tá? Além disso, entre essas pessoas, né, que foram aí, entraram nessa pesquisa, dentro de 4 mercados principais, aqui a gente está falando Brasil, Índia, Estados Unidos e UK, 59% das pessoas, tá, estão mais proeminentes a fazer uma compra no futuro usando um canal como esse, tá, na média. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente está olhando para uma tendência ainda muito maior. 75% das pessoas aqui no Brasil responderam, tá, das que foram entrevistadas, que estariam dispostas a usar no futuro, sim, um canal digital com um bot atendendo ele para fazer uma compra. Ou seja, os números só corroboram como que essa tecnologia cresceu e veio para ficar, tá? Quais os principais desafios, talvez, aí que a gente enxerga nesse mercado, né? O que a gente precisa evoluir ainda, né? Quando foi perguntado, né, você está disposto, né, ou qual é a probabilidade de você repetir, né, uma compra ou uma experiência que você teve dentro de um canal que te atendeu via chatbot? 56% responderam que é bastante provável que se faça isso. Ou seja, a gente convenceu ainda metade dessas pessoas, mas tem outra metade que ainda não está tão convencida assim. Ou seja, ainda tem oportunidade para a gente desenvolver e melhorar a ferramenta usando muito a questão do machine learning e da inteligência artificial, que eu já vou falar um pouquinho daqui a pouco. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso e a evolução dessa tecnologia. Quando a gente olha aqui, qual que é o percentual de consumidores, né, que estão decididos completamente a serem atendidos por um canal digital, né, a gente vê aqui que a grande maioria, né, de consumidores ainda estão indecisos, entre 25% e 50%. Ou seja, eu estou olhando aqui de todas as respostas, que metade ainda está mais ou menos entre 25% e 50% decidido que realmente vai quer ser atendido, quer comprar via um atendimento digital, né? Olha que interessante, quem está realmente convencido é somente 1% dessas pessoas que responderam, que tem mais de 75% de probabilidade aí de realmente decidir que esse é o canal do qual ele vai usar, né? Ou seja, existe uma grande oportunidade aqui, como 50% a 75% só representa 8% neste caso. Então, essa tecnologia ainda está sendo provada, né? As pessoas ainda estão sendo convencidas por ela, apesar de todos os números que eu mostrei ali atrás, né? Existe um papel da interação humana que a gente entende que nunca vai deixar de existir, mas existe também uma oportunidade de automatizar, né, e digitalizar muito ainda essas experiências de interação, de compra ou atendimento dentro dos mercados, certo? E aí, olha que interessante, mais um lado aqui de mercado, né? Muitas companhias, né, entenderam que ainda faltam alguns pontos importantes e funcionalidades importantes para a solução de chatbot realmente virar algo que eles vão se tornar heavy users, né, vão aderir, né?
Quando a gente olha aqui, basicamente o rosa, a gente está falando aqui, é muito importante ou importante para o serviço ao cliente, e o azulzinho qual que é a habilidade desse bot em atender essa expectativa, né? Então, olha que interessante, entender o valor do cliente e o seu histórico de transações e interações com a companhia, né? 95% considera isso super importante, mas eles entendem que somente 55% dessa necessidade está sendo atendido, né? Prover um padrão de respostas personalizadas, na verdade, prover respostas personalizadas para cada consumidor, independente de ter ou não aquele FAQ famoso, né? Que é o Frequent Asked in Questions, Answers and Questions. Então, 93% considera isso super importante, ou seja, essa experiência super personalizada ali no contato, mas 69% só dos bots conseguem ainda entregar isso. Automação de ações baseado na resposta do cliente, né? 91% considera isso super importante, 52% somente está atendendo essa expectativa. Entender o contexto do consumidor, 91% consideram isso muito importante ou importante, e só 65% está sendo atendido. Lead users through an automated dialogue clarify intent. Basicamente, a automação do diálogo bem clara e intencional na hora de se comunicar com o cliente. 90% acham isso super importante, somente 47% está sendo atendido. Prover um insights real-time ali para ele, para que o agente consiga, né, ou uma pessoa externa consiga resolver isso de forma ainda mais rápida. 88%, 64% está atendendo. Identificar os consumidores, os seus endereços, e aí sim entender quem é ele, até mesmo com o seu nome, na hora do atendimento, de forma rápida, para que ele não precise se identificar. 82% considera isso muito importante, somente 55% está sendo atendido, tá? Então, olha a quantidade de oportunidades ainda que a gente tem de desenvolver ferramenta e de entregar uma experiência ainda muito mais personalizada, inteligente e com capacidade ágil, né, de implementar os learnings, né, os aprendizados que se tem nessa jornada de atendimento ou de venda com esse cliente através de um bot, tá? Bem, aí vamos falar um pouquinho, então, eu falei bastante de experiência, etc., mas qual que é o resultado efetivo, né? Aqui na InfraCommerce a gente já trabalha com bots, né? E aqui eu trago um pouquinho dos números e um pouquinho de gráficos aqui bem ilustrativos para a gente entender como que isso realmente é aderente. Olha que interessante, a performance do chatbot para vendas aqui nesse caso, né? A gente vê um crescimento de pedidos exponencial, né? E as vendas aqui praticamente dobrando mês a mês, quando você proporciona uma experiência de chatbot automatizada para a compra, tá? Quando a gente olha para a conversão, olha que interessante, apesar da conversão variar aqui, ela vem aumentando significativamente mês a mês, assim como o número de pedidos, tá? Então, esse é um bot que a gente lançou ali em janeiro, e olha o crescimento que ele tem rapidamente, quando ele já está integrado numa experiência de compra para uma plataforma de e-commerce, né? Isso aqui basicamente é um chatbot que conversa com a plataforma de e-commerce e traz toda a experiência de compra, assim como a gente mostra aqui nesse vídeo ilustrativo, uma experiência aqui de um dos grandes players aí do mundo que também já faz essa experiência de venda, né? E aí vamos falar um pouquinho de números de sucesso. Olha que interessante. Quando a gente olha para a conversão do WhatsApp ou do chatbot, etc., né, esse modelo automatizado de atendimento, a gente está falando de 15% de taxa de conversão, em média, tá? Que é 5 vezes maior do que a conversão de e-mails. Olha que impressionante esse número, tá? Quando a gente olha para efetividade, a gente está falando de 30% de taxa de abertura. Se a gente compara isso com e-mails, a gente está falando de 3 vezes mais efetividade na abertura de mensagens pelo WhatsApp ou de um bot, né, que está falando ali com ele, do que se a gente estivesse enviando um e-mail para comunicar com ele, né? E olha a oportunidade que você tem de otimização de custo, né, para a tua, por exemplo, equipe de venda, né? Até 50% de redução de custos com o time de vendas, ou seja, se eu consigo reduzir metade do meu time, né, eu consigo deixar o meu time muito mais otimizado quando eu converto
experiências de compra para um chatbot que consegue já interagir e entregar aquela experiência, ou seja, eu não preciso, às vezes, de tanto efetivo, ou então o meu efetivo pode focar em muitas outras tarefas que não o tirar um pedido ou fazer uma venda ali, porque o chatbot está conseguindo suprir essa necessidade, tá? Ou mesmo, se a gente olhar aí para um canal de atendimento, um saque, né? Você acaba otimizando, tirando as ineficiências e deixando espaço para trabalhar muitas outras frentes no seu atendimento, uma vez que o bot já está ali consumindo, né, todos esses desafios diários com inteligência e resolvendo, entregando uma experiência para o cliente super automatizada, tá? E, normalmente, né, a gente está falando aqui de ser 2 vezes mais rentável ou até mais esse modelo de chatbot para quem vende, tá? Então, mesmo o e-commerce, né, ele provê uma experiência já que traz muitos ganhos de indicadores, de venda, de ticket médio, de conversão, etc., mas o WhatsApp, né, ou o chatbot dentro do WhatsApp ou de outro canal que faça sentido para o teu cliente, ele com certeza vai trazer muito mais rentabilidade para tuas vendas, tá? Ele converte muito mais, ele aumenta o ticket médio e ele faz com que o customer tenha um engajamento muito maior ali com o teu canal de atendimento. Bem, quando a gente olha para a evolução da inteligência artificial, né, eu falei um pouquinho, falei, pô, Matheus, mas você falou tanto, é tão efetivo, traz tantos números, né, tantas oportunidades, mas como que a gente está nesse âmbito de inteligência artificial? Como é que a gente está evoluindo nisso tudo, né? Porque a gente depende exatamente disso para poder entregar essa experiência para o cliente, né? Então, um breve timeline aqui para a gente ver que inteligência artificial, né, começa lá atrás, ainda em conceitos e etc., ali, meados de 1940, e essa linha azul aqui mostra o percentual de realmente participação da inteligência artificial em tecnologias ao redor do mundo, tá? Então, a partir ali de 1955, 57, a gente começa a ter um grau de efetividade do uso de inteligência artificial para uma série de tecnologias, tá? E aqui eu faço highlights de alguns, né? Enquanto essa linha azul aqui vai crescendo, ou seja, a inteligência artificial cada vez evoluindo mais e sendo cada vez mais utilizada, a gente vê que de 1957 a 1974 foi o início do IA, né, da inteligência artificial, foi quando ela floresceu, né, os computadores começaram a ganhar capacidade de armazenamento, ficaram mais rápidos, baratos, acessíveis, mas ainda estava longe de ser alguma coisa. Durante as décadas de 1990 e 2000, né, muitos objetivos marcantes da inteligência artificial começaram a ser alcançados, como, por exemplo, em 1997, o atual campeão de xadrez, o grande mestre Garry Kasparov, foi derrotado pelo aquele famoso computador da IBM, com aquele programa de xadrez, o Deep Blue, né, com um programa de inteligência artificial que jogava xadrez e derrotou esse grande campeão. Até então, um feito que ninguém tinha conseguido através de computação, né? E passando muito rápido já para onde a gente está, né, que aí ultrapassa, a gente chega realmente nessa evolução do que era uma inteligência artificial e a gente atinge esse ponto realmente da inteligência artificial consolidada a partir dos anos 2000, a gente vive, então, o momento do Big Data, né, onde você tem uma série de dados sendo gerados, né, de consumo, de pessoas, de comportamento, etc., e tudo isso vai se transformando em informação valiosa, né? E aí a aplicação de inteligência artificial, então, a partir dos anos 2000, começa aí, no uso dessa inteligência, né, de algoritmos de machine learning, justamente para atender setores como tecnologia, banco, marketing, entretenimento, para cruzar todos esses dados e trazer outputs e insights super importantes para os negócios, de maneira que eles se tornem ainda mais eficientes na sua função comercial, né? Ou no atendimento ao cliente, como a gente falou aqui. E aí, basicamente, né, aqui para a gente chegar numa conclusão, né? Como que a gente entende que a inteligência conversacional ela vai evoluir daqui para frente, né? Eu até coloquei aqui um timeline fictício, né? Eu não sei 2000 quando que a gente vai ter isso para daqui para frente, mas colocando 2020 como a nossa referência, né? O que a gente já tem trabalhando na maioria das empresas de e-commerce, de vendas, de marketing, né? Uma programação humana baseada nos aprendizados da jornada do cliente, né? A melhoria do UX e UI baseado em inputs de dados de várias outras áreas envolvidas e um foco em solução de desafios existentes. Ou seja,
Nessa Wave 1 aqui, essa onda 1, a gente está vivendo ainda uma interação humana muito grande para resolver os problemas que a gente entende que tem de oportunidade dentro de um atendimento automatizado, né? Então, quando você vê aquele bot, hoje, muitas vezes, não existe uma inteligência artificial ainda ou um machine learning completo, bem estruturado, para atender aquela necessidade. São pessoas que estão aprendendo com os dados, com as experiências e inputs, e vários programadores ali mexendo naquilo, né? Desenvolvendo, etc. Quando a gente olha para o Wave 2, a gente está olhando para uma Wave já híbrida. O que acontece nessa Wave híbrida, né? A programação humana, ela conta com a otimização de algoritmos de machine learning, né? Você ganha mais velocidade nas tomadas de decisão e implementação de melhorias, justamente porque o machine learning começa a ter algumas regras já pré-programadas, onde ele consegue desenvolver códigos que otimizam, né, a customização do atendimento para esse cliente, e o foco já passa a ser na otimização dessa experiência, e não mais eu ficar assim, poxa, eu ainda não consegui atender meu cliente dessa maneira, eu ainda não consegui atender dessa forma, eu ainda não consigo tirar um pedido, não consigo mandar uma promoção, não consigo resolver um problema dele de devolução de mercadoria, né? Aqui não, aqui você já passa assim, eu estou atendendo as necessidades básicas, como que eu entrego uma experiência a mais, né? Como é que eu vou enriquecer essa experiência dele com o meu bot, né? Que está baseado muito naqueles inputs que a gente viu ali de pessoas falando como que os bots ainda não atendem completamente as necessidades, até a gente chegar no Wave 3, que é puro Machine Learning AI aqui, né? Que é inteligência artificial. Então, a programação 100% aplicada por inteligência artificial. O que isso significa de forma prática, né? Não vai precisar ter ali devs, né, ou desenvolvedores de código tendo que botar a mão na massa ainda, né? O próprio bot vai entender o que ele precisa otimizar, né? Aprendendo do cliente sozinho, entendendo métricas de cálculo e dados que ele recebe e já vai criando esse código em cima daquilo que ele já aprendeu do cliente. Ou seja, basicamente ele toma vida por si próprio. E já passamos, então, a atender o cliente num foco de predição e antecipação de desafios e oportunidades. Ou seja, baseado nesses cálculos algoritmos, né, esse machine learning, né, esse robozinho, ele vai ser capaz de prever experiências para o cliente. Ele já está entendendo comportamentos e tendências e ele automaticamente já disponibiliza essa funcionalidade, esse novo modelo de atendimento ali, para que a experiência do cliente seja cada vez melhor e mais intuitiva, tá? Então, pessoal, eu encerro por aqui a minha apresentação e abro aí para as perguntas que, enfim, vocês possam ter, e agradeço muito aí a oportunidade. Show de bola. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Assim, bateu super com o nosso evento, foi uma coincidência enorme quando a gente foi conversar ali das possibilidades que a gente teria de parceria, né? Então, omnicanalidade é um assunto que está surgindo aí muito nos últimos anos, nos últimos meses, e que vai dar um boom, principalmente para poder inovar a parte de conexão dos comércios, das empresas no geral com os clientes, né? Então, tenho certeza que a galera curtiu aí muita palestra. Pessoal, vai ficar disponível depois também, tá? Se alguém quiser revisitar. E, Matheus, deixa sua rede social aí, tá? Para o pessoal se conectar depois, conversar. Eu não sei se eu coloquei. Deixo, sim. Você quer que eu deixe o meu LinkedIn para vocês aí? Pode ser, pode ser. Pode ser? Manda para a galera aí. Onde que eu posso escrever aqui para vocês? Dentro do chat mesmo? Pode ser no chat mesmo. Ali nos comentários, certo? Isso. Tá, deixa eu só ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo escrever no chat. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever no chat privado ali e você compartilha com o pessoal? Pode ser. Show de bola. Beleza. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre omnicanalidade ou mais alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar, tá? Olha, já temos uma pergunta aí, Matheus. A Mona foi bem rápida e já me ajudou. Obrigado, Mona. Olha aí, pergunta da Tereza. Como você acha que os users vão interagir com Machine Learning na Wave 3? UXers. UXers, só para entender o termo, né? O UXers, para Tereza, o que é? Pessoas que... Confesso que é um termo que eu não estou acostumado.
Eu acredito que seja isso mesmo. É o usuário mesmo que vai interagir com o machine learning, é isso? Não, são os profissionais de UX. UX mesmo, legal, tudo bem. Olha, eu entendo que o UX ele vai estar muito focado, né? Como a inteligência vai estar praticamente na mão do bot, né? Na criação, na criatividade, né? Então, eu entendo que o UX ele vai ter um papel super importante, tá? Em trazer o visual disso tudo para o cliente, né? Então, além da experiência ser muito otimizada, como que ela fica cada vez mais amigável aos olhos, né? Como é que o design está encaixando nisso tudo, né? Não existe uma capacidade do bot em ser criativo. Isso está muito relacionado à mente humana, o cérebro humano, né? Então, eu entendo que os UXers eles vão ter um grande apoio para otimizar o seu trabalho, mas toda a questão de layout, de experiência visual, de tudo que vai acontecer, do botão, enfim, essa coisa mais lúdica vai estar sempre na mão desses UXers, tá? Essa é a minha visão. Perfeito. Mas outra pergunta aqui como é que fica a busca por profissionais de dev de chatbot, das IAs conversacionais? Boa. Eu entendo o seguinte, né? Essas pessoas que hoje fazem o desenvolvimento desses bots, né? Qual que vai ser o papel delas? Justamente desenvolver a tecnologia de AI para que isso aconteça, né? Então, esses profissionais, eles vão ter que se habilitar ao quê, né? A como que eu transformo aquilo que eu faço hoje com a minha mente humana, com a minha habilidade, com o meu conhecimento, e amplio ou potencializo a tecnologia, né, do bot, né, e o AI juntos para que eles façam isso sozinho. Então, vão ser pessoas que não desenvolvem mais o bot, mas desenvolvem a inteligência por detrás do bot, tá? Eu entendo que são profissionais que cada vez mais vão ser mais sofisticados em códigos e etc. Porque no final do dia, inteligência artificial e machine learning também é coding, né? Mas é um coding que tem vida própria, né? Então, essas pessoas também vão ter que ampliar seus horizontes e evoluir nesse sentido. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do José Raimundo. Como os QAs vão ajudar nessa questão? Eu acho que está muito boa pergunta, tá? Eu acho que está muito relacionado com os UXers também. Bem, eu entendo o seguinte, né? O Quality Assurance, ele vai estar muito relacionado não mais à experiência do cliente, né? Mas qual que é a qualidade desse machine learning, né? Então, quanto que esse bot está sendo eficiente nas predições, naquilo que ele entrega? Porque, por mais que exista uma inteligência, né? E o bot vai ser muito inteligente no sentido matemático da coisa, porque é baseado em algoritmo que ele vai tomar suas decisões, quem é que vai criticar aquilo ali, né? Ou vai pincelar, às vezes, experiências que vão precisar de pequenos ajustes, né? Porque a gente sabe que um código, normalmente, o AI, ele já foge do binário, ele já vai trazer algo muito mais sofisticado nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, vai ter alguém que vai ter que ter, por exemplo, a visão de negócio, que vai ter a visão de experiência, que vai entender se aquilo ali está fazendo sentido ou não para aquele momento, enfim. Eu acho que vão ser mais pessoas que vão estar preocupadas em validar a experiência do que propriamente o código. E, naturalmente, o código sempre vai ter erro, mesmo com AI ou não, né? Eu entendo que existem novas línguas nascendo, etc, etc. Então, essas pessoas vão acabar também tendo que, normalmente, fazer uma validação de coding também no final do dia, tá? Show. Mais uma pergunta, não sei se encaixa muito bem, mas qual a linguagem mais usada para compor essas IAs? Ou são ferramentas com linguagens próprias de mais alto nível como alto? Olha, agora realmente você chegou numa área que não é a minha expertise, tá? Eu acho que o Kleber tinha que estar aqui para me ajudar lá da infra, nosso expert em desenvolvimento, mas a gente pode até levar essa pergunta aqui para dentro, né, Mona? E depois a gente manda para você aí, tá, Davi? Pode me acionar lá no LinkedIn. Eu procuro o Kleber, que é meu amigo, que é arquiteto de soluções, e a gente tenta responder essa pergunta. Perfeito. Pergunta do Rodrigo agora. Como lidar com questões de preconceito humano nas IAs de chatbots? Olha, agora você me pegou, viu, Rodrigo? Uma boa pergunta, né? Eu acho que essa resposta a gente só vai conseguir tê-la lá na frente mesmo, tá? Como eu disse, o AI e o bot, ele não vai ter nenhum tipo de decisão baseada em percepção humana. Vão ser meramente cálculos, né? Como ele vai fazer isso e tomar essa decisão, gerando algum tipo de
diferença de tratativa, eu não consigo te dizer, eu acho que ninguém aqui conseguiria, tá? Mas entendo que a experiência cada vez mais vai tender a ser focada na necessidade do cliente e muito menos em quem ele é, no sentido de qualquer tipo de gênero, raça, cor de pele, etc, etc, etc. Porque não é isso que o bot vai estar estudando. Ele vai estar estudando o teu comportamento, o que você quer comprar, qual é a tua necessidade, qual o problema a ser resolvido, tá? Então, eu acho que talvez seja uma grande evolução, porque o ser humano passa a fazer menos parte disso, tira-se, então, os preconceitos, né, e os conceitos que cada um tem, e fica ali uma decisão racional de negócio inteligente desse bot pensando em otimização, tá? Boa. Pergunta do Diogo agora. Como evitar que a máquina sofra algum ensino que não é uma boa prática, para que não aconteça como aquela IA da Microsoft pelo Twitter? Eu acho que eu lembro desse caso, viu, Diogo? Olha, o que acontece, né? Essa experiência provavelmente aconteceu porque a inteligência artificial ela ainda está em construção, né? Então, existe códigos de machine learning, eles ainda estão sendo muito, digamos, codados por seres humanos, então ainda tem muita mão de pessoas ali para aquilo acontecer, né? Então, eu entendo que não existe um processo ainda muito flawless, né? Que não tenha erro, que não tenha nenhum tipo de viés ali de algum errinho humano. Então eu entendo que a tendência, na verdade, é esses erros cada vez mais diminuírem, porque o bot vai ter a tendência, né, ou a inteligência artificial, de aprender com o próprio erro também, né? Então, uma vez que eu aprendi com o meu erro, eu já não repito ele novamente, tá? Então, eu acho que a tendência é a gente chegar num próximo a zero de erros aí futuramente, olhando para esse tipo de tecnologia, tá? Show de bola. Agora da Tereza, você mencionou experiência de compra. Quais são os pontos que você considera mais crítico nessa jornada? Nossa. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Olha, para a experiência de compra, vamos lá, usando um bot, né? Eu acho que, primeiro, o bot ele tem que ter uma facilidade absurda, né, de reconhecer quem é o cliente no momento que ele manda a primeira mensagem, né? Então, você mandou um oi, já tem uma inteligência para falar, olá, fulano, tudo bem, né? E já chegar com inteligências de, vi que você comprou da última vez isso daqui, né? Você quer novamente isso daqui ou você está procurando outra coisa? Posso te sugerir A, B, C e D também. Então, eu acho que ele vai ter que ser um bot muito proativo e não um bot passivo, né? Que fique esperando o cliente demandar dele, né? Esse é um ponto, então eu acho que vai ter que ser muito mais proativo nesse sentido. E ponto 2 o bot ele vai ter que ter, não vai ter limitação para o bot. Então, se ele recebe uma mensagem de voz, se ele recebe uma mensagem toda estragada, com erro de português, né, ou qualquer outra língua, esse bot vai ter que ter capacidade para absorver aquilo, né, interpretar e devolver com aquilo que faça sentido, né? Então, para a experiência de compra ser a melhor possível, eu entendo esses dois pontos, a proatividade, né, e o bot não ter limitações nas suas interações com as pessoas, tá? E aí, falando de modo prático, né, um bot de venda tem que ter no mínimo o quê, né? Ele tem que ter a oportunidade dele tirar um pedido, dele ver o catálogo de produtos, os preços, né? Ele ter a oportunidade de ver seu histórico de pedidos, né? Ver qual foi a última compra que ele fez, né? Ver a possibilidade de descontos que ele tem naquela loja, então ele já ter isso bem claro, se ele pedir desconto na hora, já vem todos bem claro para ele, enfim. Esses são os pontos básicos aí de compra que você precisa fornecer, porque senão, se ele depender de, olá, bot, tudo bem? Me manda o preço, me manda o produto, me faz isso, a experiência é cansativa, e aí aquela seamless experience que a gente tenta proporcionar para o cara, né? Ou low touch point, né? Que eu não preciso ficar toda hora tocando e trocando mensagem com bot, isso acaba minando a experiência e o cliente acaba desistindo, tá? Então, tem que ser o mais otimizado possível. Perfeito. Pessoal, inclusive, peguem essa fala do Matheus, que ela se encaixa muito com o desafio de vendas que a gente vai estar apresentando para vocês logo em seguida, tá? Então, os pontos que precisa ali do processo de vendas, você já tem uma ideia, tá? Então, aqui passando para a próxima pergunta, e vamos fazer só mais duas aqui, para poder encerrar, liberar o Matheus ali e dar continuidade no evento. Seria bom termos
seria bom termos cada vez mais uma linguagem neutra na IA para evitar qualquer preconceito, sem usar palavras que não existem para não excluir outras pessoas. Tá. Olha, é um desafio, porque, né, a linguagem moderna de computação, né, ela justamente evoluiu do binário, né, justamente para poder fazer com que o ser humano consiga ter maior autonomia e capacidade criativa para desenvolver novas tecnologias, features, etc., né. Então, na verdade, a gente adaptou a linguagem computacional à linguagem do ser humano para poder fazer com que isso fluísse, né? Eu até acredito que com o AI e o Machine Learning, quem sabe o próprio robô não vai criar sua própria linguagem, né? Isso já é um fenômeno que aconteceu há pouco tempo atrás, aí dizem, né? Eu não sei se isso é lenda, né? Que colocaram a inteligência artificial ali da IBM para conversar com a inteligência artificial, se eu não me engano, não lembro se foi da Microsoft, né? E os dois computadores começaram a gerar uma língua própria e conversaram entre si com uma linguagem que ninguém tinha visto antes. Eu acho que está muito por aí, né? O risco disso tudo é qual o controle que o ser humano vai ter disso? A gente não sabe. Então, por um lado, você elimina problemas de vieses e etc., e preconceitos, mas por outro, a gente pode perder o controle disso tudo e o computador seguir com vida própria. E aí, quem para ele, né? O que ele está fazendo? Como interpretar tudo isso? São perguntas que a gente ainda está esperando para responder. Talvez meus filhos vão ver essas respostas acontecendo. Tomara que eu esteja aqui. Estou doido para ver isso também, tá? Perfeito. Passar para a última pergunta aqui, só para a gente dar continuidade, do Davi. O aprendizado do bot pode ser traduzido para a empresa buscar otimizar os seus produtos? O aprendizado do bot pode ser traduzido para a empresa buscar otimizar os seus produtos? Eu acho que sim, né? Hoje, inclusive, coincidentemente ou não, assisti ontem um vídeo da Boeing, né? Desenvolvendo softwares para aeronaves de combate, né? E eles estão usando ali o processo de linguagem, tá? Para poder mandar mensagens entre o sistema do avião, tá? E a pessoa que fica lá na sala de controle, não é nem o piloto que está no cockpit. Para quê? Ele otimizar as mensagens de perigo, de ação, para o controlador de voo, porque essa aeronave vai ter ali, digamos, uma inteligência computacional que vai poder ser controlada remotamente. Então, às vezes, o piloto vai falhar na sua ação e esse cockpit vai receber essa mensagem automaticamente porque ele detectou algum perigo, alguma coisa que o próprio piloto não conseguiu e ele vai manobrar a aeronave, né? Então, assim, sensacional. Entendo que pode ser algo semelhante para quem vai fazer P&D, pesquisa e desenvolvimento em produto, né? Então, às vezes o cara tá lá, né, na mesa, desenvolvendo produto com time, botando um monte de pesquisa de mercado na mão, e etc, e eles podem rodar um código paralelo ali na mão de um robô, que vai rodar muito mais rápido esses dados e vai trazer um output de desenvolvimento de produto muito mais rápido, né? Então, o bot pode ajudar em, por exemplo, qual é o seu mercado target, né? Quanto de determinado matéria-prima você deveria usar nesse componente desse produto que você vai fazer, porque esse componente aqui responde muito melhor à expectativa do cliente nesse sentido, enfim, acho que tem uma infinidade de coisas aí que você pode fazer, tá? Mas, de novo, eu acho que sempre vai estar ali atrelado à criatividade humana, né? Então, não dá para você falar que você vai fazer um rótulo de um produto ou um produto super bonito só com AI, né? Vamos falar um pouquinho, assim, para simplificar, o exemplo do Steve Jobs, né? O legado que ele deixou na Apple, do design thinking, não tinha um robô fazendo o que ele fez e hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Então, existe um aspecto da criatividade humana que eu acho que jamais vai ser substituído em áreas de P&D, pesquisa e desenvolvimento de produto e etc., que tem o design thinking, tem uma coisa que eu acho que é intrínseca da criatividade e da capacidade humana, tá? Perfeito. Então, gente, quem ainda tiver dúvida, vocês conseguiram o contato aí do Matheus, tá? Podem mandar uma mensagenzinha lá que a gente vai dando jeito, tá? Mas, Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi enriquecedor para o evento. Tenho certeza que o pessoal curtiu muito e vai auxiliar muito também no desenvolvimento dos assistentes, né? Eu não tenho dúvidas com relação a isso, tá? Eu espero desse hackathon soluções super fora da caixa, com certeza. Aí, pessoal, já foi lançado o desafio para vocês, hein? Fechou. Matheus,
que venham outras parcerias aí, que a gente possa desenvolver muitos eventos juntos, tá? E que todos sejam um sucesso, tá? Mais uma vez, muito obrigado, Obrigadão, equipe da viu? Um Infra. abraço a todos aí da nave, tá? Valeu. Valeu, pessoal.